Eu fico muito feliz em estar trazendo a vocês uma série de vídeos que está enriquecendo o conhecimento de toda a comunidade antigomobilista, séries e versões raras de carros nacionais populares. Olá amigos do canal PL, olha que prazer ter você aqui, vem conosco, vem, se inscreve aqui no canal, é de graça e você vai ficar por dentro desse mundo fantástico cheio de nostalgias. Olha só, o Passat é um carro sempre presente aqui na nossa lista. Em 1985 recebeu sua última grande reestilização, ganhando novo interior, novos para-choques e lanternas traseiras. As versões passaram a ser a básica especial, o intermediário LS Village, que virou GL Village em 87, e o esportivo Pointer. O modelo LSE Paddock não era mais disponibilizado a partir desse ano. No ano de 1987, o Passat chegava já a 13 anos de produção aqui no mercado nacional, basicamente com a mesma carroceria. Foi nesse ano que surgiu a série especial Flash, destinada a ocupar o espaço entre a Village e a Pointer. Essa série era disponível em 3 cores, vermelho, branco e prata. Possuía uma faixa adesiva lateral com a inscrição Flash na extremidade. O motor AP 1.8 de 95 cavalos possuía 10 cavalos a mais que o 1.6 do Village e 10 a menos que o 1.8 do Pointer. Era de fato um meio termo que, atrelado ao câmbio de relação longa, se tornava um carro agradável de dirigir tanto na cidade quanto na estrada. Uma outra curiosidade também dessa versão é que inicialmente ela saía com aquelas calotas típicas da versão série Plus, né? E depois passaram a vir com as rodas Aro 13 que equiparam o Santana de 84 até 87 e também outros veículos da Volks, como a Paraty GLS 88, por exemplo. O Passat Flash foi disponibilizado somente em 1987 e hoje, sem dúvida, é uma versão bem legal do Passat para se ter. Bom, eu acabei de falar que a partir de 85 não existe mais Passat LSE Paddock 4 portas, mas existem Passats 4 portas pós 85 no país, que são aqueles Passats exportação conhecidos como Iraque. Esses carros, como o nome já sugere, não foram feitos para o mercado brasileiro, porém devido a um excedente de produção por volta de 1986, eles acabaram sendo vendidos no mercado nacional. Possuíam algumas diferenças significativas em relação ao Passat brasileiro, como o fato de ainda usarem um motor MD-270 com câmbio de 4 marchas. Ao colocar essas unidades à venda, alguns concessionários aqui do Brasil ficaram receosos, com medo de que esses carros pudessem ficar encalhados na concessionária, por causa, em grande parte, do interior vermelho. Mas esses carros tinham um interior mais bem acabado do que o Passat Village, que era basicamente o mesmo preço, e tinha um ar-condicionado de série, item que o Village, por exemplo, não oferecia sequer como opcional. O resultado disso foi que esses carros foram vendidos facilmente aqui no mercado brasileiro. Os tais Passats Iraque foram produzidos nas cores azul, vermelho, branco e prata, sendo que o prata é bem raro. Todos eles vinham com o interior em veludo bordô, com exceção do azul, que vinha com o interior cinza. Essa versão é até bem conhecida hoje em dia, mas teve outra versão do Passat que também foi feita para exportação e acabou sendo vendida por aqui, que não é tão conhecida quanto o chamado Iraque, que é o Passat Nigéria. Vários Passats foram exportados ao mercado nigeriano desde o início dos anos 80, mas em 1986, devido a problemas nos países destino e excedente de produção igual o iraquiano, algumas unidades acabaram sendo diluídas nas concessionárias brasileiras. O nigeriano era de 2 portas e podia ser facilmente confundido com um Village comum. Ao contrário do Iraque, que você tem conhecimento de milhares por aí, o nigeriano é bem mais raro. Em uma época sem internet e qualquer integração entre concessionárias no país, cada uma fazia de um jeito, muitos desses Passats acabaram sendo catalogados ali na própria nota fiscal como Passat do mês ou até mesmo Passat Plus, edição especial do ano de 84, que falamos no vídeo anterior. Características peculiares desses modelos de exportação, tanto o Iraque quanto o nigeriano, é que eles usavam o motor MD-270 e a caixa de apenas 4 marchas.
Você tá vendo como uma coisa puxa a outra? Eu acabei de falar do Passat do mês. Você não sabe o que é esse tal do mês? Nos anos 80, a Volkswagen disponibilizou a série do mês para vários modelos. Isso era feito para driblar um período de alta inflação. Eu não sou economista e nem é objetivo aqui esclarecer em detalhes por que isso era feito, mas era realizado o lançamento de várias séries especiais nesse período para tentar acompanhar a oscilação alta da inflação naquele tempo. Entre 1984 e 1987 foram produzidos Voyage do mês, Paraty do mês, Passat do mês e Santana do mês. Essas versões eram baseadas sempre nas versões mais básicas de linha e contavam com a adição de cores exclusivas, opções de rodas de liga leve, frisos e acabamentos exclusivos, enfim, um banhinho de loja para atrair os compradores. Por exemplo, no caso do Santana, era um CS com acessórios do CG e rodas de liga leve da versão CD. O preço dele, do mês, ficava, por exemplo, um pouco abaixo do CG, que era o intermediário, e um pouco acima do modelo CS, que era o mais simples. Essa era a estratégia para os outros modelos também, como o Passat, Paraty e Voyage. Como não existe denominação dessa versão no documento, fica difícil identificar um carro do mês se ele não estiver bem original. Se já tiver descaracterizado, fica difícil identificá-lo. E é uma série também rara e desconhecida desses carros aí da Volkswagen entre 84 e 87. Olha, no vídeo anterior eu falei aqui sobre o Fiat Odi CSS e muitos comentaram que eu havia esquecido do Fiat Spazio TR. Não, olha, na verdade eu não esqueci não, é que não dá para mencionar todos esses carros em um vídeo só, por isso estamos fazendo essa série de vídeos. O Fiat Spazio TR era quase um Odi CSS hatch. A geração chamada de Spazio chegou ao Brasil em 1983, inclusive nesse comercial dá para ver que o cara tenta engatar uma terceira ali e o locutor diz que o carro tem câmbio de 5 marchas, mas se a gente olhar na alavanca dá pra ver que o carro do comercial só tem 4. Olha só o interior. O Spazio tem câmbio de 5 marchas. Painel sofisticado. O Spazio tem câmbio de 5 marchas. O Spazio TR foi lançado para suceder a antiga versão 147 Rally, equipado com motor 1300, câmbio de 5 marchas, que não era algo comum naquele tempo. Basicamente, em 83, todos os carros da Volkswagen, por exemplo, ainda usavam câmbios de 4 marchas. Então, o câmbio de 5 marchas era algo que estava começando a se popularizar. Os primeiros Monzas também vinham com câmbio de 4 marchas e a quinta marcha era um opcional nesse mesmo ano aí de 83, né? Então, a quinta marcha era uma opção muito bem vista no mercado naquele tempo. São hidráulica, vidros elétricos e quinta marcha opcionais. Essa versão acabou fazendo mais sucesso na Argentina do que aqui, o que a torna rara no Brasil nos dias de hoje. Em 1983, já como modelo 84, a Ford lançava seu carro global, era o Ford Escort. Apresentamos o carro mais vendido hoje em todo o mundo. Ford Escort. Ford Escort, a máquina total, no seu distribuidor Ford. Muita gente pensa que o Escort L era o modelo básico, o de entrada. Porém, se analisarmos essa propaganda de época, nós observamos ali que tem um XR3, um Ghia, um GL, inclusive 4 portas, né? O modelo L e esse outro aí que fica meio avulso é realmente o Escort base ou Standard. Pois é, a versão L não era a mais básica. Abaixo dela havia essa versão conhecida como base por alguns, mas também pode ser chamada de Escort Standard. Essa versão usava motor 1.3 CHT de apenas 56 cavalinhos, atrelado a um câmbio de 4 marchas. Opcionalmente podia vir também com motor 1.6. O que aconteceu nesse período é que a tabela de preços dos modelos da linha Escort, né, XR3, Ghia, GL, L e o Standard, era muito próximo o preço um do outro. Então a diferença era pouca. Isso resultou em que a maioria dos Escorts vendidos eram na versão L e não na Standard. A versão L acabou fazendo mais sucesso do que
esse modelo base. E o modelo L já podia contar com itens como limpador e desembaçador traseiro, relógio analógico, coisas que o Escort Standard era totalmente capado mesmo. Por essa razão, muita gente pensa que o Escort L é o mais básico, mas na verdade ele não é. Esses Escorts Standard foram produzidos nesse período inicial de 83 até 85 e são desconhecidos por muita gente. Muita gente pensa que é um L, quando na verdade não é. Até porque muitos deles acabavam saindo sem a versão no documento. E outro fato também curioso é que o número de produção de Escorts XR3 nesse período é quase o mesmo das demais versões, o que mostra realmente essa proximidade entre os valores. Então fica o registro do Escort base de 1983 com motor 1.3 e 4 marchas, um verdadeiro pé de boi da linha Escort. Olha, ainda falando de Escort, no ano de 1989, a linha XR3 e Guia recebiam bom motor AP800 da Volkswagen. O desejo de ter o XR3 com o novo motor era grande para muita gente, mas para quem não podia pagar caro pelo XR3, a Ford disponibilizou o desconhecido modelo LX, ainda em 1989. Basicamente era um Escort L com teto solar, painel com contagiros e relógio de teto digital. O restante era um L comum mesmo, mas isso era de fácil modificação por parte dos proprietários e a Ford sabia disso. Logo, muitos desses Escorts LX ganhavam os faróis de milha, o aerofólio traseiro e demais itens estéticos do XR3 por parte de seus proprietários, mas nessa época o XR3 verdadeiro já usava o motor AP 1.8 e o Escort, conhecido como LX ou série especial, usava o motor CHT 1.6. Então muitos Escorts R3 fake rodaram nessa época, dava para ver realmente abrindo o capô e vendo se era CHT, mas era uma opção boa. O cara comprava o LX ali, vinha com teto solar e o painel já completo do XR3 e o cara ia completando aos poucos e deixando o carro com visual esportivo, colocando umas rodas, né? Dá para identificar esse LX também olhando a própria plaqueta, onde vem lá escrito LX. Isso daí aconteceu de 89 para 90 e um pouco tempo depois, em 91, a Ford lançava um outro modelo bem legal também do Escort, que era o Escort 1.8 Guarujá, exclusivamente na carroceria de 4 portas. Basicamente era um XR3 em traje esporte fino. Inclusive, sabe quem tem um desse? O cantor Roberto Carlos, que já foi visto inúmeras vezes a bordo do seu Escort aqui nas ruas de São Paulo. Inclusive eu vi um vídeo uma vez dele saindo de um show e me chamou a atenção o fato de que o carro dos seguranças do cantor Roberto Carlos era mais novo do que o próprio Escort, né? Então mostra isso daí, que é um carinho realmente especial que ele tem com o carro. Quem disse que eu não ia falar sobre o nosso bom e velho Fusca? A Volkswagen, a partir de 1980, adotou uma estratégia bem inteligente e interessante para chamar a atenção para as novidades da linha Fusca, como ela fez inclusive no ano de 1980, com o lançamento do Fusca Série Prata, um modelo 1300 com acabamentos internos exclusivos, grades do painel e tampa do porta-luvas na cor prata, volante espumado. Não se tem ao certo a quantidade exata desses Fuscas e quantos foram feitos, né? Algumas pessoas dizem algo em torno entre 1.500 e 2.000 unidades. Algumas pessoas teimam em dizer que foram feitas poucas centenas deles, o que já é sabido que não é verdade. Mas realmente, da mesma modo, né, não dá para saber ao certo porque não tem no modelo documento a especificação da versão, então muitos foram descaracterizados, infelizmente. E seguindo nessa linha de séries especiais, para 82, a Volkswagen lançava o Fusca GL, que já falamos aqui. Para 1984, com o novo Fusca, como era chamado, chegava a série Love. Na verdade, a Volkswagen nunca deu o nome oficial, o que ficou a cargo dos consumidores mesmo, que acabaram dando esse nome devido a um comercial da época. Ele é forte como um gigante, e não deixa ninguém na mão. Outros dizem que ele é uma fera, pras gatinhas ele é um gatão. Todo mundo tem razão pra ficar com ele. Eu amo um Fusca, todos têm uma razão para ter um Fusca. Eu amo
Esses Fuscas vinham exclusivamente na cor azul Copa metálico, a mesma cor do Gol Copa de 82. Rodas aro 14 da Brasília, para-choques na cor do carro, desembaçador do vidro traseiro, freios a discos e forração interna com tecido exclusivo. Estão dizendo que 84 vai ser melhor? E vai. Motor 1.6 no novo Fusca. Em 84 a economia vai melhorar. Nova carburação e freio a disco. Aí a gente vai viver um macio, cara. Série especial. Todo acarpetado, estofamento trancado, vidro anti-embaçante, rodas mais largas. 84 vai ser melhor. 2 vezes melhor. Esses Fuscas foram produzidos somente no ano de 1984 e foi a penúltima série especial antes do primeiro encerramento da produção em 86, porque a última série especial do Fusca antes do encerramento, do primeiro encerramento, foi lançada no ano de 1985 e, para variar, também não tinha uma denominação específica, né? E acabou ficando conhecida como série verde cristalino, porque tudo nesse Fusca era verde. Rodas de Brasília pintadas no mesmo tom da carroceria, assim como as capas do farol de milha e demais acabamentos externos. Por dentro, o acabamento também era diferenciado. Por não ter nenhuma identificação também sobre essa versão, é difícil encontrar e para saber se é original ou não, você vai ter que observar as características mesmo, se ele ainda estiver conservando as características originais de fábrica. Então, o Fusca verde cristalino eu acho que desses aí que eu citei, o mais desconhecido de todos. E é claro, eu não ia esquecer que em 1986 também teve a última série, que foi a série de despedida. Não foi uma versão especial em si, mas foi aquela última leva de Fuscas antes do primeiro encerramento em 86. E são numeradas inclusive também. Olha, vamos falar agora do Chevrolet, né? Para a Copa de Turim na Itália no ano de 1990, a Chevrolet lançou uma série especial comemorativa usando o seu mais recente lançamento, o Chevrolet Cadete. A versão Cadete Turim era baseada na versão SLE do Cadete e foi produzida exclusivamente na cor prata. Apesar da dramática derrota do Brasil nas oitavas de final naquela Copa, a versão Turim do Cadete foi disponibilizada até 1991, mas mesmo assim é desconhecida por muita gente até hoje. Você que está em casa, veja que grande jogada. Cadete Turim é o nome dele. Defesa espetacular. Rola bonito para lateral. Que categoria! Sentiu o espaço no meio de campo? Que lançamento! Olha o ataque, tá sozinho. Um golaço Chevrolet. Veja de novo. Mas veja bem, é uma edição limitada e já está no seu concessionário Chevrolet. Corra para lá. Cadete Turim, raça de campeão. Inclusive, a GM não foi a única a lançar uma série especial comemorativa para essa Copa de 90. A Volkswagen não lançou Gol nem nada nesse ano, mas a Fiat fez o Uno CS Export, que trazia umas faixinhas na lateral e na tampa traseira, além do motor 1.5. Também trazia pintura preta abaixo dos frisos laterais, igual o Cadete. Além da comemoração da Copa, esse Cadete CS Export também foi em comemoração a 1 milhão de carros vendidos, mas eles estavam tão empolgados que eles fizeram outra versão especial do Uno CS, que foi o Uno CS Top, para comemorar o número de 1 milhão de carros produzidos desde 1976. Inclusive teve até comercial do lançamento dessa versão com a apresentação do ator Marco Rica. A Fiat está comemorando 1 milhão de carros vendidos no Brasil. Um carro vendido em cada minuto e meio nos últimos 13 anos. A consolidação de uma marca, uma ideia que deu certo. E para você comemorar, a Fiat está lançando uma série especial, rigorosamente limitada. Uno CS Top. O motor 1.5 de 82 cavalos. Um veículo exclusivo interna e externamente. Fiat 1 milhão. Comemore com Fiat Uno CS Top. Pois é, meus amigos, olha aí, trouxemos Ford, Fiat, Chevrolet, Volkswagen, é literatura automotiva pura para você e eu sei que todos gostam. Por essa razão, eu peço que se inscrevam no canal se não for inscrito, porque nós vamos dar continuidade nessa série. Agradecimentos especiais a todos que contribuem para a produção dos nossos vídeos. Um grande abraço a todos e até o próximo aqui no canal PL. Até mais. Tchau.